coração. Boa noite, todo mundo aí que tá vendo a gente no Instagram. Será que dá pra escutar? Eu queria uma resposta de vocês. Vocês estão me escutando bem? Tá? Então sejam bem-vindos. A gente está hoje aqui realizando uma live. Essa live ela está sendo feita para sanar os problemas que a gente está tendo por causa da pandemia. A gente está bem feliz por estar realizando ela. A live hoje então é meio que uma extensão para a casa de vocês dessa noite. A gente tem aqui de uma forma inicial, um áudio de Dona Lourinha, que é uma das pessoas que estão à frente da igreja na nossa comunidade. E ela trouxe um áudio explicando mais ou menos sobre como foi que aconteceu essa vinda de São Domingos para cá. Vai contar um pouco sobre a história da igreja e a gente espera que vocês gostem. Prestem atenção. São Domingos foi escolhido para ser o nosso padroeiro, porque quem fundou esse povoado foi um senhor chamado Domingos Paulo. Nessa época, o padre de Simão Dias chamava Domingos. Então, em contato com o povo da comunidade, acharam por bem escolher São Domingo como nosso padroeiro. A chegada de São Domingo aqui no povoado se deu assim. De Simão Dias para aqui, ele veio um carro de boi. A comunidade foi encontrar e vieram à chegada, fizeram um tapete com as flores e folhagem. E daí, quando colocaram ele na frente da igreja, ele vinha com várias fitas amarradas nos pés. Cada pessoa da comunidade que pegava numa fita daquela recebia uma bênção, ele sendo o nosso padroeiro, o nosso padrinho e o nosso advogado. E assim nós temos hoje esse São Domingo tão belo, tão forte, tão piedoso, que intercede ao Pai por todos nós. Essa música foi criada pelo Padre Domingo e uma professora que veio de Aracaju para trabalhar nessa comunidade, que se chamava Professora Elza. As novenas começou com uma moça chamada Raimunda Alves, que ainda hoje ela existe. Ela é filha do Domingos Paulo, que fundou o povoado. Ela começou a fazer as novenas rezando, como nós temos hoje ainda, e depois os padres acharam por bem, no último dia da novena, ter missa e procissão. E hoje nós temos essa festa tão bonita, com missa todos os dias, que este ano nós não pudemos fazer dessa maneira, mas vamos interceder a Ele para que nós voltemos a ter as mesmas festas que nós tivemos. A ladainha também foi criada por Dona Nedina, uma moça e professora que morava em Simão Dias e que hoje ela está no céu. Foi ela que criou esta ladainha. Boa noite a todos. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, vão dando retorno, né? Assim como o Lili pediu, eu também peço que dê um retorno com relação ao áudio. Hoje nós iniciamos a primeira noite de novenário em honra ao nosso padroeiro, que é São Domingos de Gusmão. Como patrocinadores da noite, nós temos os catequistas, as crianças e o apostolado da oração. Então, para isso, nós tivemos a ideia de juntos filmar alguns representantes desses movimentos para que possamos rezar um mistério do terço, pedindo a intercessão de São Domingos a Deus por cada um de nós,
por cada um dos fiéis de São Domingo, por cada patrocinador dessa noite e por você que está em casa assistindo, né, a nossa live, por aqueles que de alguma forma não têm acesso e não podem assistir, enfim, por todos da comunidade, por todos aqueles que pedem a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita na hora entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso. Oi pessoal, a gente tá de volta. A gente espera que vocês tenham gostado. O intuito dessa live é que todo mundo possa participar. A festa de São Domingos não é uma festa só da gente, não é uma festa só do pessoal do povoado, não é uma festa só daqueles que estão representando a igreja, mas é uma festa de todo mundo, é uma festa da nossa comunidade. Então a gente espera que com esses vídeos, com essa participação, todo mundo possa ver um pouco daqueles que estão na nossa comunidade, possa ver um pouco daqueles que estão participando dos textos, participando do apostolado. Depois dessa chuva de fofura dessas crianças, a gente espera que vocês tenham gostado. Nossa amiga Shirley. Então, gente, boa noite. Então, nesse momento, eu peço a vocês um pouco de calma, porque a gente vai agora fazer uns ajustes na câmera e vamos fazer a ligação para a Padre Yuri para estar aqui conosco. Muito obrigada.
Vamos agora fazer a solicitação para Padre Yuri. Padre Yuri, se estiver nos assistindo, pode fazer o pedido. Então, pessoal, veja só, o convidado de hoje, cada noite vai ter uma pessoa convidada. O convidado de hoje, então, é Padre Yuri, que vai falar um pouco sobre o Evangelho do dia. E... Peraí, problemas técnicos. Estamos procurando o Padre Yuri. A gente, cada noite, então, vai ter um convidado. Nossas noites vão ser sempre assim. Vai ser iniciar com um terço, depois a gente vai ter compartilhar um pouco de sua sabedoria pra gente. A gente espera de verdade que vocês gostem. Padre Yuri, apareça. Acharam! Boa noite! Boa noite! Já me acharam! Oi? Acabaram de achar! Verdade! Graças a Deus! Estávamos todos Muito bem! sua presença, Padre Yuri. Eu também, viu? É a primeira experiência assim, de homilia, como diz, ao vivo. E parabéns, porque temos 80 pessoas online, né? Nos assistindo. 81, então o número está crescendo, graças a Deus. Então, parabéns pela iniciativa, em primeiro lugar, né? Os vídeos também. Quando eu comecei a assistir, porque eu estava numa ligação, então, Dona Lourinha estava contando a história. Então, um abraço também a todos da comunidade. Não vou falar nome não, porque senão eu vou esquecer e aí vou cometer injustiça. Mas vamos à proclamação do Evangelho, vai ter leituras também, como vocês pensaram? Como o senhor quiser. Pode fazer a primeira leitura, podemos fazer a primeira leitura, e o Salmo também, entendeu? Fazer a liturgia da palavra por inteiro, né? Aí talvez a gente pode puxar um refrão antes do Evangelho, né? Os cantoras aí. Prometendo numa hora dessa. Meu filho, quem sabe faz ao vivo. Nesse caso eu não sei. Tranquilo, sem problemas. Viu? Vamos lá. Leitura do livro do profeta Jeremias. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicada da parte do Senhor esta palavra que dizia: Assim fala o Senhor, põe-te de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos os que vêm das cidades de Judá, para adorar o Senhor do templo, todas as palavras que eu te mandei dizer. Não retires uma só palavra. Talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. A eles, então, dirás: Isto diz o Senhor: se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude e para vossa orientação, e que vós não tendes escutado, farei desta casa uma segunda Silo, e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Os sacerdotes e profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo que o Senhor lhe ordenara falasse a todo o povo, prenderam-no os sacerdotes, os profetas e o povo, dizendo: Este homem tem que morrer, porque dizes em nome do Senhor a profecia: Esta casa será como Silo, e esta cidade será devastada e vazia de habitantes. Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor,
pelo vosso imenso amor. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu. Contra mim, eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que outros não podem? Senhor, Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos. E o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos da minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. E os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíam todos eles sobre mim. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso, elevo para vós minha oração. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Como disse, é uma alegria, né, estar com vocês. Figurinha carimbada, mesmo online, né? Mesmo online, mas assim, é sempre uma alegria, um prazer, e a amizade que construímos sempre isso não tem preço, como diz, né? Neste sentido. Três coisas eu preparei para que a gente pudesse refletir diante da liturgia da palavra de hoje, né? Uma é um tema espinhoso, e vocês sabem como eu gosto, né? Então, sempre, né, as coisas espinhosas. Esqueci de parabenizar também hoje a primeira noite, né? As crianças, os catequistas, o apostolado da oração, né? Já aí participaram do vídeo também, rezando o mistério do texto. Então, parabéns pela ideia também. E o tema geral da festa, né? Família, comunhão e partilha, que vem a calhar bem com a temática do Evangelho de hoje. Porque traz aquela velha discussão sobre a questão dos irmãos de Jesus. O versículo 55 e o versículo 56 deste capítulo 13, né? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não moram conosco? E a grande discussão, briga, principalmente dos protestantes, que acusam que Jesus teve outros irmãos, né, que Maria não foi virgem, e aí entra toda uma discussão. Mas hoje eu quero trazer de um ponto de vista
bíblico, partindo dos textos da Sagrada Escritura, como a igreja vê e interpreta este versículo e outros que são semelhantes a esse, relacionado a essa questão dos irmãos de Jesus. Em que sentido, né, eram irmãos de Jesus? 3 respostas ao longo da história foram dadas. 3 interpretações, né? A primeira é que seriam meios irmãos de Jesus, ou seja, filhos de um casamento anterior de José, de São José, e que tinha ficado viúvo e se casou com Maria. Depois, quem sustenta essa postura são os cristãos ortodoxos e anglicanos. Eles sustentam essa teoria. Os nossos irmãozinhos protestantes, não é nada de meu irmão. São irmãos carnais. Maria teve outros filhos além de Jesus, afirmam os protestantes. Pois quer dizer que a palavra irmão é óbvio que teria sido corrigido pelo dogma da virgindade perpétua de Maria. A igreja tinha feito uma manipulação. Então, essa é a visão dos protestantes. Qual é a interpretação que a Igreja Católica, que nós como católicos somos chamados a compreender? O termo irmãos, em hebraico, ar ou ahar, né, que é um termo impreciso no sentido de que tem vários significados. Então, primos, sobrinhos, cunhados, eram chamados de irmãos, numa cultura patriarcal, como era a cultura hebraica. Então, interpreta-se esse irmãos, José e Tiago, como parentes próximos de Jesus, né? Então, e os evangelhos que foram escritos em grego, é outro dado, né? Conservam esse substrato hebraico da visão católica, né? Então, não há provas explícitas que justifiquem as 3 sentenças, mas há indícios a favor da interpretação católica. E eu vou apresentar agora de uma forma bem rápida, para não que o Instagram tem 1 hora, né? Então, temos alguns minutinhos. Primeira interpretação. Maria, mãe de Jesus, nos textos bíblicos, é sempre distinta de outras Marias, mencionada sempre depois de Maria Madalena, exceto no texto de João, capítulo 19, 25. No capítulo 15 de Marcos, e em Mateus 27, Tiago, José, filhos de uma Maria que não pode ser a mesma mãe de Jesus, pois é Maria de Tiago, que pode significar que é filha de Tiago ou esposa de Tiago, né? Então, no Novo Testamento também, nunca é usado o termo grego anepsios, que significa primo. O termo nome primo, o grau de parentesco primo, na língua grega é anepsios. Só uma vez em todos os 27 livros do Novo Testamento é que aparece, que é na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 4, 10. Nos evangelhos, a palavra primo não aparece de jeito nenhum. Então, indica que esse grau de parentesco não era comum entre os hebreus. Quando... Oi. Acho que é a internet do padre. Vamos esperar um pouquinho para ver se volta. Dá sinal para ele, que tá sem áudio. Padre. Né? Outra indício, né? Maria tinha uma irmã, embora aqui não tenha o termo, seja impreciso também, e João, capítulo 19, 25 também, recorda isso. Quando Jesus confia no alto da cruz, filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho, quando Jesus confia a sua mãe a João, é porque ele não tinha irmãos de sangue para confiar agora o cuidado de uma mulher
que não tinha mais marido e que agora perdera o seu filho. Então, esta mulher não tinha nenhum homem que cuidasse dela. Logo, estaria entregue à mercê à sorte das viúvas abandonada. Na cultura hebraica, a mulher, quando ela perdia o marido, que não tinha alguém que tomasse conta dela e de seu filho, estavam fadados a morrer de fome e, por isso, também de serem abandonada à sorte e à caridade. Né? Lembre do texto da viúva de Sarepta, quando Elias chega, né, lá e é acolhido por ela. Né? Só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de óleo e de azeite para fazer o último pão e esperar a morte. Então, era própria da cultura. Então, neste sentido, Jesus não quer isso para a sua mãe. Então, chama e entrega a João. E prova que é dos indícios que não tinha irmãos. Mateus também no capítulo 28, João no capítulo 20, o próprio Jesus vai chamar os apóstolos, o ressuscitado, de meus irmãos. Vou para a Galiléia encontrar meus irmãos. Pedro não era filho de Maria. Tiago, André, Mateus não eram filhos. Então, aí a gente percebe que chamar o outro de irmãos é nesse contexto, né? Os textos também de 2:8, Lucas 2, vai falar de Jesus como primogênito. Isso é tudo os indícios bíblicos de que esses irmãos não são irmãos carnais como os protestantes querem. Mas no populacho, e você já me conhece nesse sentido, quando um protestante vier e questionar isso, então pergunte a eles, por que é que vocês se chamam de irmãos? Por acaso todos os irmãos da igreja vieram da mesma barriga da sua mãe? Me responda. É simples. A gente não precisa dar uma aula de teologia, porque até às vezes quer jogar pérolas aos porcos, como diz Jesus. É gastar saliva para quem não quer entender, compreender e estudar um pouquinho, né? Agora eu estou sendo um pouco arrogante, mas às vezes dá impaciência. Essa questão me tira do sério. Me conhece. Espero que tenha ficado claro, né, nesse sentido, essa questão, né? E podemos aprofundar, ler e pesquisar e conhecer. Porque é uma questão bem chata, que tem ficado, e ao longo dos anos, isso é chato de se discutir. Eu, particularmente, tenho perdido a paciência, e a gente está ficando velho, pior ainda, viu? Então, a expressão irmãos de Jesus, então, designa o grupo de seus familiares da igreja primitiva que exerce ali esta certa influência, né? O teu texto, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Meus irmãos, minha mãe é todo aquele que faz a vontade de meu pai. Isso, jamais você pode interpretar esse texto como os protestantes interpretam, dizendo que Jesus desprezou Maria. Pelo contrário. Quem melhor nessa face da terra, quem foi a criatura que melhor fez a vontade de Deus, senão Maria? Então, é um elogio a ela. Ao invés de ser interpretado como um desprezo, deve ser interpretado como um maior elogio que Jesus faz a Maria. Porque ela foi a pessoa que mais fez plenamente e cumpriu a vontade de Deus na face da terra. Nesse sentido. Mas aí vem a contrapartida no evangelho, né? Dos opositores, dos nazarenos, né? E a pergunta, né? De onde lhes vem essa sabedoria, esses milagres? Né? E aqui eu lembro do velho ditado, quer conhecer uma pessoa, viaje ou more junto. Né? O velho ditado. Então, os nazarenos, por Jesus morar e ter crescido com eles quando Maria e José voltaram do Egito, foram para Nazaré. Então,
se achavam no direito que ele não era capaz de fazer os milagres, de ter a sabedoria, de interpretar as escrituras, uma vez que Jesus nunca frequentou uma escola rabínica, né? Nunca foi para a escola estudar a teologia, as Sagradas Escrituras. De onde ele vem tudo isso, né? Então, isso acontece com a gente, né? A falta de credibilidade, né? Esta falta de credibilidade que muitas vezes tem daqueles que estão próximos de nós. E aí Jesus rebate e dá o preço, né, aos nazarenos, né? Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E aqui o calo aperta, viu? Direitinho no nosso sapato muitas vezes. Por quê? Porque são os de dentro de casa os primeiros a nos descredibilizar. Ou seja, não acreditar realmente no nosso processo de conversão, não acreditar na palavra, na nossa capacidade de, vou citar aqui o exemplo, de fazer uma celebração da palavra. Quantas e quantas pessoas, e se a carapuça servir para alguém dos 86, que maravilha, que bom, não vão para a celebração dominical, porque não é o padre que veio, é uma ministra ou um ministro que está fazendo a celebração, então eu não vou ouvir a palavra de Deus. Essa aqui é para ser na cabeça assim, viu? Essa foi com força. Essa é com força mesmo. Então, eu como padre já estou calejado, como dizia a vovó, de ouvir isso. É a ministra? Eu não vou não, é fulana de tal. Então, é um desprezo com a palavra de Deus, não é com a pessoa. É chato ouvir isso, mas não compreender que o padre, o ministro, a ministra que está pregando é instrumento de Deus. Nós ali somos apenas instrumentos. E por dizer que conheci desde pequeno, vi, entendeu? Nascer, crescer, casar, ter filhos, então eu descredibilizo. Quantas e quantas vezes isso acontece? Entendeu? Quantas e quantas vezes isso acontece? O catequista, minha irmã, vive brigando em pé de guerra dentro de casa, aí quando tem que ir para catequese, quando tem que ir para crisma, não vou, porque é fulana de tal, minha catequista. Não vou dar ouvidos, não vou escutar. Quem é ela para vir me dar lição de moral? Quem é ele? Quer ser o santinho do pau louco? Então, e acabamos esquecendo essa dimensão de que quem, como catequista, como ministro, como padre, nós somos meros instrumentos. E aqui, claro, não há melhor reflexão, e nunca vou me esquecer disso, do Papa Emérito Bento XVI, quando, no primeiro discurso, na primeira missa dele como Papa, na sua homilia, ele disse isso. Somos apenas meros instrumentos insuficientes na vinha do Senhor. Então, a maior consciência na vida de um padre, de qualquer servidor, na igreja, no grupo, como coordenador, somos instrumentos insuficientes da vinha do Senhor. Instrumentos de Deus, né? Ao povo, para aqueles que nos acompanham, né? E jamais, então, é preciso que a gente, essa atitude deve ser uma atitude de maturidade na fé. E é o final do evangelho de hoje. Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Então, fez muitos milagres em Cafarnaum, na Galileia, em outras cidades, mas não pôde fazer ali, em Nazaré, porque os nazarenos não acreditaram, não tiveram fé que ele poderia fazer. Então, essa falta de fé, de credibilidade,
na própria palavra. E aí eu lembro na época de estudo, que nosso professor dizia: meus filhos, não se preocupe. Se Deus falou pela burrinha de Balaão, por que não falar por vocês? Entendeu? Ou seja, Deus se usa de todos os instrumentos para falar a nós. Olha a leitura de hoje do profeta Jeremias, que até preso foi. Por quê? Porque os jerusalemitas não aceitaram a profecia. Né? E diz que se juntaram todo mundo contra Jeremias e colocaram na prisão. Este homem tem que morrer. O versículo 8. Porque dizes em nome do Senhor essa profecia. Então, não é o que nós chamamos a rejeição da pessoa, mas quando a gente rejeita a pessoa, aquele que naquele momento está sendo instrumento de Deus, é rejeição ao próprio Deus. É isso o que está por trás do texto de hoje. Rejeitar a profecia de Jeremias era rejeitar o mensageiro de Deus. Entendeu? Não importa se é o padre, se é o ministro, quem é o catequista, o coordenador que está dando uma palavra. Naquele momento, ele está sendo instrumento de Deus para falar, para nos orientar, para nos conduzir. E aí cabe o quê? A abertura de coração. Cabe você tomar consciência e beber da palavra. Mas a gente qual é o problema aqui? O problema é a imaturidade da fé. Esse é o grande problema. Nós ainda temos cristãos que são imaturos, que têm uma fé frágil, uma fé que é incapaz de transpor as barreiras humanas. Por quê? Porque a gente só olha os defeitos do mensageiro. Não olha a mensagem. Só olha os pecados daquele que está sendo instrumento de Deus. Não somos capazes de ir além da figura humana do mensageiro. Digo, por exemplo, exemplo dessa imaturidade na fé, infelizmente a nossa diocese, nos últimos anos, sofreu várias baixas, no sentido de padres que deixaram o ministério, né? E eu tive várias pessoas que vieram para mim dizer uma asneira, né? E a asneira das grandes. Meu casamento não está válido. Meu batizado não está válido porque o padre deixou de ser padre e foi casar. E foi ver isso. Pelo amor de Deus. Onde é que está? Então, a falta de conhecimento, de maturidade na fé, que vai além disso. O sacramento, ele acontece independente do ministro, do padre. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Somos apenas instrumentos. E precisamos nos formar, realmente conhecer a palavra, conhecer o catecismo da igreja, conhecer a doutrina da igreja, para ter uma fé enraizada, uma fé sólida. Porque se a gente não tem, na primeira dificuldade, desmorona. Na primeira dificuldade, cai. Se afasta da igreja, vai ser protestante. E quantas, né? Situações, e conhecemos de casos que aconteceram isso. Por falta de fé. Na primeira dificuldade, na primeira tribulação, provação que passa, então vai culpar a Deus, não vai fazer, não vai, como é que se diz? Fraqueja, né? Se desespera. E aqui eu trago para a realidade que a gente está vivendo de pandemia hoje, entendeu? Quantas e quantas situações de desespero a gente está acompanhando,
vivenciando, quantas situações de pessoas acometidas com transtornos, síndromes de ansiedade, de pânico. Entendeu? E que é o quê? Duas coisas. Jamais estamos aqui para julgar ou dizer nunca. Deus me livre de fazer isso. Mas é preciso, isso demonstra a fragilidade de fé, claro, e uma fragilidade também de estrutura psíquica. Cada um é diferente. Então, eu posso reagir diante da pandemia de uma forma, com esperança, e temos que enfrentar. Outro já não consegue fazer isso. Já se reclusa, tem medo de sair de casa, entra quase em parafuso, entendeu? Neste sentido, e entra num estado de depressão. Então, temos, e não é só um nem dois casos, são vários. E isso tem particularmente me preocupado. Tenho acompanhado alguns casos desses, entendeu? E precisamos ter muito cuidado com isso, entendeu? As raízes de nossa fé, cuidar da nossa fé, alimentá-la, cuidar também da nossa saúde física, espiritual, psíquica, para que no momento de dificuldade a gente permaneça, como diz o salmista, uma rocha inabalável. Permaneçamos realmente firmes na fé. Né? Temos ainda alguns minutos, né? E aqui, nem perguntei quantos minutos tinha, né? Depois da homilia, você tem alguma coisa mais? Estou dando 15 minutos? Se eu tenho Pronto. uns 5. Certo. Pronto. Não, já estou terminando já. Eu só... Só essa é a última questão que eu queria tocar, né? Também que a própria leitura traz, né? A grande dor de Deus na primeira leitura diante do povo, a grande esperança, na verdade, era justamente a conversão, né? Talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho. E eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. Veja que coisa bonita. Deus se arrepender de castigar porque viu que o povo escutou a sua palavra, que respeitou a sua lei, né? E justamente isso, a questão foi essa. O povo se afastou do caminho do Senhor. Se afastou, né? Se não vos impuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras de meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude para a vossa orientação, e que vós não tendes escutado. Veja como é o clamor de Deus diante do pecado, da obstinação no pecado do povo de Israel. E que hoje também, quantas e quantas pessoas ainda não se tocaram para se converter, para mudar de vida, para deixar de praticar a maldade, para deixar a inveja, para deixar a ganância, para deixar a malícia, para deixar a fofoca, para deixar de estar destruindo a vida dos outros. Então, o convite esperançoso de Deus é o arrependimento, né? E que se arrependam e assim os castigos não caiam sobre eles. E aqui eu lembro, para a gente encerrar, o convite a reconhecer os erros, os pecados, porque ao final de tudo, de São Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 5, e amo usar esse texto nos velórios, viu? Para ver quem tá... Não, o morto não vai me ouvir mais, não. Quem vai ouvir é os vivos que estão lá, né? Para ver se tomam vergonha na cara, né? E o texto é esse de São Paulo. Ao final da vida, ao entardecer da nossa vida,
nos apresentaremos... desculpa, isso aí é Santa Teresinha. Que ao entardecer da nossa vida seremos julgados pelo amor. Isso é Santa Teresinha, São João da Cruz. Mas São Paulo compara no capítulo 5 a nossa vida a uma tenda, a um toldo armado, que ao final da vida será desarmado para armá-lo na eternidade. E aí, antes disso, nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. E lá seremos julgados, quer pelo bem, quer pelo mal que praticamos aqui. Então, aqui, quer pelo bem, quer pelo mal que fizemos, nós seremos julgados. E por isso, nesse sentido, é que nós devemos buscar, né, ser diferentes. Mudar de vida, fazer propósitos de vida, ser um pai de família diferente, ter um comportamento dentro de casa, como filho, como filha diferente. Escutar os pais, escutar os conselhos dos mais velhos, que já viveram um pouquinho para nos orientar. Ao invés de viver na rebeldia, ao invés de viver querendo fazer tudo o contrário que o pai e a mãe orienta, dando muitas vezes desgosto, e acaba muitas vezes quebrando a cara. Então, o convite está aí. Arrependei-vos, escutem a voz, né? Escutai os meus mensageiros, escutai aqueles que eu envio. Então, creio que este é o convite de hoje. Amanhã, Deus fará outro convite para vocês, com certeza. Amém? Padre Yuri, a princípio, o nosso convite foi para que o Senhor deixasse uma mensagem para os fiéis de São Domingos. O Senhor que é tão querido por nossa comunidade e por todos que acompanham, né? Que vem acompanhando os novenários dos anos passados. E em todos o Senhor estava presente com a sua animação. Os novenários dos domingos não será mais o mesmo se não tiver a sua acolhida, né, no final da missa, com a sua acolhida a todas as comunidades que se faziam presentes. Então a gente pede aqui para o Senhor deixar a mensagem aos fiéis de São Domingos, que como persistir na fé diante desse cenário que estamos vivendo. Um cenário que às vezes é esperançoso para a gente, às vezes nos causa medo. Então que com o seu ensinamento possa nos deixar uma mensagem. Vontade. Aí agora a internet cai. Os fiéis de São Domingos, que Deus abençoe. Todas as comunidades vizinhas, nos comentários, vejo pessoas de outras comunidades aí também. Que Deus abençoe a todos que nos pediram a bênção. Paroquianos meus também participando, né? Então, aí tem vários também. Deus abençoe a todos. Nesse tempo, é tempo de cuidar. Esse tempo de pandemia é tempo de nos cuidar, de cuidar dos outros, de cuidarmos daqueles que amamos. Então, que Deus abençoe imensamente, que São Domingos sempre interceda por cada um de nós, né? Que São Domingos sempre nos fortaleça e nos ajude, né, na nossa caminhada também. Então, Deus abençoe imensamente a cada um de vocês e muito, muito obrigado. Nós que agradecemos, na verdade. Primeiramente, nós queremos agradecer pelo seu sim, né, de uma maneira diferente, mas com certeza o Senhor tinha que se fazer presente nessa live, né, em honra a São Domingos. Como o Senhor mesmo disse, né, já virou bichinho aqui na comunidade, né? Sempre o Senhor se fazendo presente, então não tinha que ser diferente. Agradecemos o seu sim, agradecemos a cada um que está aqui na nossa live, que compartilhou. Queremos dizer que amanhã damos continuidade. Os patrocinadores da noite de amanhã são as missionárias de Mãe Rainha, com o Padre Jorge. Então, se estende o convite para que se façam presente amanhã também na live. E agora nós vamos juntos, né? Vamos assistir ao hino de São Domingos sendo cantado pelas
crianças de Caravana de São Domingos. Pedimos que o Senhor fique, Padre Yuri, e depois do hino o Senhor dá a bênção a gente. Certo. Aguardando os ajustes técnicos, padre. São Domingos benedíssimo, em saber desejo amá-los. Tira vossos pés, humildemente louvados. São Domingos benedíssimo, que estás amando ao Senhor. Alcançai essa aventura de abraçar em seu amor. Alcançai essa aventura de abraçar em seu amor. São Domingos benedíssimo, de coração eu vos clamo. Varinhas das angústias, quem saber o São Domingos benedíssimo, que está na mão do Senhor. Alcançai essa aventura de abraçar em seu amor. Alcançai essa aventura de abraçar em seu amor. Amém. Amém, padre? Que coisa linda, né? Então, quero agradecer, parabéns ao Kairos pela iniciativa. Que Deus abençoe imensamente a todos. Quero que essa bênção se estenda também, de modo bem particular, a alguém que vocês conhecem, ao seminarista Luan, que é meu afilhado também, e que está aniversariando hoje. Não sei se ele está na live também. Hoje é aniversário do seminarista Luan, que trabalhou aí em Simão Dias durante 2 anos, né? Então, que Deus o abençoe também. É um afilhado querido. Tem outros afilhados também aí, Hernando, que está participando da live. Graças a Deus. Então, que essa bênção se estenda para a vida dele, de todos vocês da comunidade. Que São Domingos possa derramar bênçãos e graças durante este novenário. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Domingos de Gusmão, desça sobre vós, sobre a vossa família, sobre o vosso trabalho, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite, um bom novenário. Que Deus os abençoe. Obrigada, padre. Pela participação.